Vamos ficar de pé. Amém. Vamos agora, a gente colocar o nosso coração diante do Senhor. Vamos nos acalmar, vamos fechar os nossos olhos. Antes disso, eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo que Deus colocou no meu coração, que está em Tiago 4:8, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Então, esse versículo, ele mostra a intimidade que a gente tem com Deus. E tudo começa quando damos o primeiro passo em direção a Ele. Então, a intimidade com Deus, ela vem de um coração sincero e totalmente entregue a Ele. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para que a gente possa, cada vez mais, aumentar essa nossa intimidade com o Senhor, porque Ele tudo pode, Ele é Deus soberano, conhece todas as coisas. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vou estar orando agora, e que cada um possa colocar o seu coração diante do Senhor, as suas preocupações, as suas necessidades, que nós cremos que o Senhor, tudo Ele vê, tudo Ele ouve, tudo Ele sabe, tudo Ele pode, nada é impossível para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te agradecer, Jesus, pelo dia de hoje, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos deu condições de estarmos aqui hoje para estar Te adorando, Senhor, porque só o Senhor é digno, Pai, de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Abre os nossos corações, Pai, abre os nossos ouvidos, Senhor, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas falhas, ó Deus. Misericórdia, Senhor, da Tua nação, Pai, misericórdia da Tua igreja, Senhor. Te revela, Senhor, as pessoas que ainda não Te conhecem, Senhor, em nome de Jesus. E nós estamos aqui, Senhor, disponíveis para fazer a Tua obra, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor, a levar a Tua palavra, o Teu evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, que nós entregamos esse momento ao Senhor, esse culto que é para o Senhor, Pai. E que o Senhor esteja aqui presente conosco, Pai. Nós clamamos pela Tua presença, porque sem Ti aqui nada vai acontecer. Vai ser somente um culto, Senhor. Nada vai acontecer. Nós clamamos pela presença do Espírito Santo aqui. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, ó Deus. Abençoa tudo que irá acontecer aqui, Pai. O louvor, a aula para as crianças, Pai. A palavra, Senhor, que o pastor Márcio vai estar trazendo daqui a pouco, Senhor. Abençoa tudo, Senhor, em nome de Jesus. Que tudo é para o Senhor. É por Ti que estamos aqui, Senhor. Abençoa a vida de cada um que está aqui. E também abençoa, Senhor, a vida daqueles que não puderam estar, Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece cada coração, Deus. Fala conosco, Senhor, nesta tarde, Deus, e nos ajuda, Senhor, a cada vez mais estarmos com intimidade com o Senhor, Pai. Assim como nós temos amigos aqui na terra, Senhor, que a gente pode conversar, mas nós temos um Deus que pode tudo por nós, Senhor. Tudo o Senhor pode, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, tudo que irá acontecer aqui, que é tudo para o Senhor. Amém. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Se você já se sente abençoado depois dessa oração, dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia.
Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a uma ação, me render a ti em adoração. Em resposta a ti, a uma ação, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Cante isso mais uma vez. Em meu coração não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que há fôlego nestes pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve, 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 louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Declare a Ele, só louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Vamos, igreja, vamos lá. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além do que de um coração cantando aleluia, aleluia.
continuar assim, vamos lá. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia, igreja. Veja só, eu não sei com quem que você chegou aqui hoje, mas se você tem ao menos um aleluia, a gente pode cantar junto esse refrão mais uma vez. Todos juntos, vamos combinar assim? Todos juntos, em uma só voz. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Se você crê que ele recebeu o seu aleluia, dê uma salva de palmas para ele. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Com mais intensidade, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma vez, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aplauda ele com todo o seu coração. Aleluia, tu és digno, Senhor. Tu és bem-vindo aqui nesse povo, no meio do seu povo. Toma aqui o teu lugar especial, Senhor. Aleluia. Graça e paz, igreja. Quem pode dar um glória a Deus aí? Eu vou deixar alguns avisos, né, da programação no YouTube. Segunda-feira nós temos o seminário teológico, né? E na terça-feira, né, teve uma mudança, né? Ao invés de curso de obreiro, nós temos uma mentoria ministerial, tá bom? E tudo pelo canal do YouTube, às 8h30. Quarta-feira nós temos o Café com Deus, né, onde o pastor Luiz, né, ministra, né, convidando alguns pastores, né, os irmãos que para estar falando de algum tema, né, sobre a igreja ou sobre o mundo, né. Quinta-feira nós temos a célula, né, tanto alguns fazem presencial, né, e alguns fazem
online. E na sexta-feira nós temos o culto profético. Tá bom? Amém, irmãos? E nesse mesmo... Aí aproveitando, vamos estar também ministrando aqui também, né, a ceia, né? Mas antes da ceia nós temos também um momento, né, de dízimos e ofertas, tá bom? Aqueles que estão participando pela primeira vez, não se sintam constrangidos, pois é uma prática da casa, tá bom, irmãos? E vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos dá, Pai, além do que imaginamos, Senhor. Oh, Pai, que podemos, Pai, estar retribuindo, Pai, um pouco, Pai, do muito, Pai, que o Senhor nos dá, Senhor. Sim, Pai. Abençoa, Pai, cada família. Abençoa, Pai, cada casa, Senhor. Abençoa, Pai, o trabalho, Pai, de cada um, Senhor. Sim, Pai. Vem, Pai, agindo, Pai, na vida, Pai, daqueles que estão necessitados também, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E também, Pai, gostaria de até deixar um versículo aqui sobre o momento da nossa ceia. Então, Jesus reuniu, né, os discípulos em Mateus 26, e diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Ó Senhor, nesse mesmo Espírito, Pai, nos perdoa, Pai, pelos nossos muitos pecados, Pai. Não somos dignos, Pai, de estar em comunhão contigo, mas mesmo assim o Senhor nos convida. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, Pai, que possamos, Pai, sempre estar lembrando, Pai, do amor, Pai, do sacrifício que o Senhor fez, Pai, naquela cruz, Senhor. Obrigado, Senhor. E em nome de Jesus, eu te peço e já te agradecendo. Amém, Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito
paz, igreja. É uma alegria poder estar na casa do Senhor. Quem ainda não tomou a sua Santa Ceia, pode estar tendo esse momento com Deus e pedir perdão, agradecer por tão grande obra que o Senhor fez por nós na cruz, entregando sua vida, levando sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas iniquidades. E quem deseja fazer um Pix, quiser abençoar, sinta constrangido, mas nós temos uma maquinha lá no cantinho. Se você deseja fazer um Pix para abençoar, fique à vontade, tá bom, meu irmão? Deus abençoe. E é motivo de alegria poder estarmos aqui na casa do Senhor. Quando nós fomos abençoados, nós podemos sentir a presença do Espírito Santo, nos louvores, coisa maravilhosa. Eu creio que nós já estamos tão cheios da presença do Espírito Santo que é muito bom. Eu quero falar que Deus tem muito mais para nós. É apenas um começo, porque eu quero liberar uma palavra desta noite. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Maravilhas o Senhor vai fazer. Prodígios e maravilhas o Senhor vai fazer. Porque Ele quer fazer. Ele anseia fazer. Ele tem um desejo e alegria de fazer. Em nome de Jesus. E quero convidar aqui casal de pastores, amados, queridos, que vieram lá de Sorocaba, nos abençoar com a palavra. Já caminhamos juntos, já há alguns anos. O pastor Alana e o pastor Márcio. Nós caminhamos juntos já há quase 2 décadas. Quase 2 décadas caminhamos juntos. Eu tive o privilégio de dar aula para os filhos deles. Graças a Deus. E é uma honra poder esse casal aqui e nos abençoar com a palavra. Eu creio que o Espírito Santo colocou a palavra abençoadora no coração deles. Eu sei que eles vão ter muito para compartilhar com a igreja. Eles têm um cristiano lá em Sorocaba. Quando você for até Sorocaba, vai ter o privilégio de visitar o ministério dele. Eu pedi para o pastor Márcio, a pastora Ana, quando está falando um pouco da experiência que o Senhor tem muito feito na vida dele, na família deles. E é isso, nosso Deus é maravilhoso. Ele é muito bondoso para conosco. E é uma alegria ter esses irmãos aqui com a gente, E louvado seja Deus pela vida de vocês. Ficamos muito felizes por ter aceitado o nosso convite. Nosso coração para muita alegria, porque vocês são irmãos muito amados. Temos um carinho especial para vocês. E que o Espírito Santo use vocês da maneira tremenda. Aquilo que Deus quer fazer nesta noite, aquilo que é obra do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos? Hoje aqui muito feliz com vocês, revendo muitos irmãos, muito feliz também de ver como as crianças cresceram, O Bernardo, o Henrique, conheço eles assim, desde a barriga, E nossa, vê-los aqui hoje, rever muitos irmãos amados aqui, nossa, estou cheia mesmo de alegria e contentamento. Mas muito mais alegre e muito mais feliz é ver que a família do Senhor cresceu e ver alguns rostinhos assim novos, diferentes aqui. E isso é motivo de muita alegria, saber, que a obra do Senhor, a família do Senhor Jesus Cristo, vai crescendo, 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 E isso, enche meu coração, esquenta meu coração de alegria. E quando o Márcio comentou, que o Fabiano tinha conversado com ele, a gente começou a orar e o Senhor começou a ministrar algumas coisas e eu confirmo também, sabe, Fabiano, que muito mais o Senhor tem para essa igreja, para a vida de cada um de nós aqui, sabe? Porque até, acho que algumas semanas, eu vi um testemunho de um casal que adotou uma criança já um pouco mais velha, assim, criança ainda, mas 3 anos e meio, 4 anos. E quando essa criança foi para casa, eles fizeram um almoço e a criança falou assim: nossa, que comida gostosa, Mas não pode repetir, E aquilo, me encheu assim, eu falei assim: não, aqui, filho, você pode repetir. E da mesma maneira, naquele mesmo momento, o Senhor ministrou ao meu coração, que quando Eliseu fala para aquela viúva, trazer as vasilhas, e que
as vasilhas foram cheias. E enquanto tiveram as vasilhas ali, ia sendo acrescentado mais azeite. E eu creio nisso. Creio que essa palavra é para todos nós. O Senhor tem muito mais. Então, que a gente não fique acanhado nessa mesa, que a nossa fome da presença do Senhor seja grande. Não somente hoje, mas todos os nossos dias. A nossa sede, né? Em João 7 fala que rios de água viva brotarão, né? Do nosso interior, do interior daqueles que têm sede. Então, o Senhor fala, vem e beba, né? E essa palavra, né? O Senhor me colocou, Fabiano, né? Muito mais o Senhor tem para essa igreja, para a vida de cada um de nós, né? E que essa fome, essa sede, cada dia mais aumente, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pastor Chore já leu ele. Vocês conhecem o Pastor Chore? Eu sou japonês, mas eu não sou Graças e paz, queridos. Meu nome é Márcio, casado com a Ana. Agora eu vou ter que fazer o cálculo. Nós moramos em Sorocaba, somos pais do Guilherme e da Giovana. Nós pastoreamos uma igreja em Sorocaba. Por algum tempo, Deus permitiu que nós pastoreássemos uma igreja em Biúna também, mas sentindo a necessidade e também o cansaço físico, e por um momento eu também, fiquei enfermo durante alguns meses do ano passado, então eu tive que me afastar, mas pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja ela já estava preparada com diáconos que tinham sido levantados, a pastora Érica também, e Deus ministrou ao nosso coração que nós precisávamos realmente, fazer aquela escolha naquele momento, para nos dedicarmos um pouco mais à igreja de Sorocaba, que até então ela era como aqui. Nós fazíamos o culto, no hotel, no salão do novo hotel, uma vez ao mês. E o Senhor ministrou ao meu coração, olha, vocês vão passar a fazer agora o culto todas as semanas. Mas Deus, a gente não tem nenhum lugar, Senhor. Eu falei, não, um lugar eu arrumo. Eu vou ser o seu corretor. Isso que é a cabeça. Eu falei, tá bom, Deus. O Senhor falou, a direção é se o Senhor é o corretor, o Senhor vai arrumar, eu vou descansar em Ti. Enfim, muito rapidamente, o Senhor proveu para que nós estivéssemos alugando o local, e nesse meio tempo, alguns irmãos conhecem lá, onde nós alugávamos, lá no novo hotel em Sorocaba, o preço subiu muito. Isso foi um atenuante também. Eu falei, não vai dar, esse preço não vai rolar. Comecei a negociar com o pessoal do hotel tal, e tudo estava direcionando para tal, e daí surgiu um outro local quando a moça falou o preço do por mês era o preço de um dia do hotel, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, ali eu tive a certeza que realmente era para nós migrarmos não só de local, mas também nós migrarmos para um novo desafio, porque é diferente você se reunir uma vez por mês e você se reunir semanalmente. É um compromisso, mas igreja é isso, pessoal. Igreja é um compromisso. E eu prezo muito a questão da igreja local. Por que quando eu digo local? É aqui num raio de alguns quilômetros aqui, que não só quando vocês vão se reunir aqui durante uma vez por mês, mas durante a semana vocês vão poder contar uns com os outros.
É assim que funcionava a igreja de Atos. Atos fala: e todos os dias eles partiam o pão um na casa dos outros, oravam uns com os outros, eles podiam contar uns com os outros, e não haviam necessitados, e não havia quem passasse necessidade, não havia aquele que ficasse sem oração, não havia aquele que ficasse sem cobertura, mas todos os dias. Isso é igreja local. Isso eu sei do pastor Fabiano, a pastora Cidinha, eu já o conheço, como o pastor Fabiano falou, de há algum tempo já, mas eu sei que no coração deles sempre ardeu, sempre teve um coração pastoral, de cuidar de vidas. Sabe, pastor Fabiano, e enquanto os louvores eram sendo ministrados aqui, quando eu vou para outras igrejas, Deus me derrama a graça, de ter algumas percepções a respeito do que o Senhor quer fazer naquele local. E neste local, especificamente na igreja cristã do Jaguaré, eu sinto que aqui o amor é muito grande. O amor por Deus e o amor pelas vidas. Sabe, eu me senti muito acolhido aqui, eu me senti muito seguro quando a Vanessa tocou aquele louvor, o segundo que você tocou, como que chama? Sempre bendirei ao Senhor, que Ele é minha segurança, minha força. Sabe, me veio uma paz. Eu falei: Senhor, como eu me sinto seguro aqui na tua casa. Isso é fruto, primeiro, claro, logicamente, dos líderes, mas também de todos vocês que estão em união aqui. Não só o amor para cima, mas aqui também para uns com os outros. Porque o primeiro mandamento: amai o Senhor de toda a sua mente, de toda a tua alma, de toda a sua força. Segundo, tão grande quanto o primeiro, tão importante quanto o primeiro: amai ao próximo como ama a ti mesmo. O amor aquele emana em todas as direções. Esse vai ser o pilar dessa igreja, sabe? O amor ao Senhor, sabe? E eu vi, enquanto os irmãos se preparavam aqui, eu vi tudo sendo feito com muito zelo e com muito amor, sabe? O Espírito Santo ministrou ao meu coração. Amém, pastor? Amém. Essa igreja, ela já está preparada. Amém. Como eu te disse outro dia, para largar as tendas. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Antes de começar a ministrar, mais um testemunho. Quando eu vi o Frank orando aqui, eu falei: Senhor, glória a Deus pela vida, do Frank. O Frank, eu lembro, o Frank é um testemunho, ele é engraçado, mas é um testemunho, lembra, Porque assim, o Frank, a Adriana já, o Frank estava no Japão, trabalhando, a Adriana já estava aqui, e a Adriana sempre pedindo oração, Adri? A hora pelo Frank, tá, beleza, vamos orar. Finalmente, aquela expectativa, depois de 1 ou 2 anos, chega o Frank, esse é o Frank, desce lá o Frank, aí não, já se torna, eu converso até com um cachorro na rua passando, eu já vou me envolvendo, já vou conversando, já começamos a conversar e tal, mas o Frank é muito retido, claro, e é de se entender, ele tinha passado vários anos, no Japão. Eu fiz estágio, fiquei 2 anos e meio no Japão, eu sei como é. A gente volta mesmo recatado, a gente volta meio tímido mesmo, mas enfim, e daí, Frank vai orar: não, hoje eu estou com dor de cabeça. Frank vai lá: hoje não, vai só desviando, e só aqui, só ali, só aqui. Frank, vem aqui, vamos aceitar Jesus. Estão me chamando. Esse japonês aí, vou pegar de jeito. Aí tem um rapaz que eu sempre andava junto com ele, Paulo Rosaldo, mas ele estava até hoje, na época, que eu servia na granja. Eu falei: Paulo, vamos catar o japonês. Eu falo japonês como se eu não fosse, Como se eu não fosse japonês. Mas tá bom. Vamos catar ele de jeito, uma hora, para fazer ele aceitar Jesus. Aí o Paulo é meio doidão, Falou: vamos. Falei: vem cá, Frank, vem cá. Não. Você vai fazer o seguinte: você vai repetir. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Sim. Daquele jeito, sim. Então repete a oração. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. Aí ele repetiu a oração, beleza, Porque a gente, glória a Deus, aceitou Jesus. No domingo seguinte, o Frank não veio para a igreja.
Dri, o que aconteceu? A Dri, muito sempre polida, educada, calma, ela só virou para mim e falou: pois é, né? Tudo tem sua hora, né, mãe? Deus, o que eu fiz? Né? Será que eu fui pedra de tropeço pro Franco? É por isso que eu falo. Hoje vendo ele servindo assim, era uma mistura de alívio, uma mistura de alegria, eu não desviei o rapaz. Senhor, o Senhor teve misericórdia. Estou brincando, viu, gente? Mas o que eu quero dizer, né? Quando Deus atrai nós, é um amor assim, irresistível. Não tem como, não tem dor de cabeça. Não tem ser japonês, ser indiano, ser coreano, você pode ser o que você for, mas quando Deus te chama, quando Deus te pega, é aquela coisa, fala, meu, você vai se render ao Senhor, todo o coração. Então saibam que, né, muito me alegra, viu, Frank, te ver aqui, né, junto com a liderança aqui da igreja, ajudando, né, as irmãs, eu sei que você ajuda aí a apacentar, né, bastante, células, ajuda bastante. Né? Então, nem sem me delongar mais, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês, tá? Por incrível que pareça, ela é continuação da mensagem de ontem do pastor Luizinho da Grande. Quantos estavam? Amém? Então, se você não recebeu lá, se prepare que você vai receber. Amém, Senhor Jesus. O pastor Fabiano já confirmou. Amém. Deus vai liberar muitas coisas. Amém. Causas impossíveis que não estão mais no natural, sabe? E no poder, no nome e na autoridade de Jesus, como Paulo canta essa música para confirmar isso. Amém, Senhor Jesus. Claro. Amém. O que eu quero dizer? Eu quero começar para fundamentar, para deixar bem claro. É claro que todo alvo do cristão, queridos, é a vida eterna, tá? Se não, depois falar, pastor Márcio, né, está fugindo, não é o alvo, é. Então eu quero começar essa mensagem declarando isso, ok? Filipenses 3, 13 a 14, não precisa abrir. Filipenses 3, 13 a 14, fala: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Ok, pessoal? O alvo de todo cristão é o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Ou seja, a nossa caminhada é rumo ao céu. O nosso alvo é rumo ao céu, é rumo à salvação. Isso é uma verdade imutável, inegociável e irreparável, não muda. Tá? Esse é o nosso objetivo, ok? A nossa pátria é nos céus. Nós estamos aqui só de passagem. Ou seja, se é o nosso alvo, se nós estamos caminhando para algum lugar, é que nós estamos passando por aqui. Nós não vamos parar aqui, porque tudo aquilo que vai para o alvo está em movimento, tudo aquilo que tenta alcançar algum lugar está em movimento. E quando está em movimento, quer dizer que nós estamos aqui na terra apenas de passagem. Hebreus 13, 14 e 21. Essa versão, desculpa, eu falei NVI, mas essa eu tive que usar a nova versão viva para o português. É uma versão da Bíblia um pouco mais simplificada, tá? NBVP, tá? Hebreus 13, 14 e 21 fala: porque este mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna nos céus, ok? Então, se esse mundo não é, aqui não é nossa pátria, nós somos estrangeiros, nós somos forasteiros aqui, nós estamos de passagem ou estamos nos estabelecendo provisoriamente aqui, sabe? Mas nós estamos aguardando a pátria eterna lá nos céus. É a mesma coisa que o embaixador. Quantos aqui sabem aqui o que é um embaixador? Qual é o papel que ele desempenha? Um embaixador, ele mora num país estrangeiro, um país que não é seu, mas ele apenas representa o seu país de origem. Por exemplo, se eu estiver nos Estados Unidos ou num país estrangeiro,
e eu der algum problema, algum pepino, estourou uma guerra civil, algo que seja, qualquer outro problema, perdi meu passaporte, o que eu vou fazer? Eu vou buscar o embaixador, né, do Brasil que está lá nos Estados Unidos para ele tentar me ajudar a resolver o meu problema. Porque, primeiro, eu não estou num país que não é meu, aquela pátria não é minha, mas existe uma pessoa lá comissionada, existe uma pessoa lá designada, existe uma pessoa lá com a missão de me ajudar, a me direcionar, uma pessoa a me socorrer, que é o embaixador. Ou seja, quantos aqui creem que nós também, mesmo pelo fato de nós estarmos de passagem aqui, não ser a nossa pátria, mas nós carregamos uma bandeira, e a nossa bandeira é Jeová Nissi, que é Jesus Cristo. Cristo é a nossa bandeira, e nós somos embaixadores de Cristo. Quantos creem nisso aqui nesta noite? Hebreus falou, a gente não é, tá ok, não é nossa pátria, não, tudo bem, nossa pátria é no céu, mas nós temos uma responsabilidade aqui na terra como embaixadores, como aquele embaixador tem uma responsabilidade de ajudar as pessoas necessitadas ali naquele país que é um país desconhecido. E nós também estamos comissionados, designados, nós estamos também com a função de ajudar não somente os crentes. A nossa função vai muito mais que um embaixador comum, nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos que ajudar nossos irmãos em Cristo, mas nós temos que ajudar aqueles que estão no mundo também, aqueles também que são desse mundo, que não conhecem a Cristo Jesus. Isso é uma responsabilidade que foi dada por Jesus para nós, ou seja, nós devemos propagar o reino dos céus a todos os povos e nações do mundo sem distinção. Deus não faz acepção de pessoas, nem de povos, nem línguas, de tribos, de nada. Tanto é que o Evangelho fala, se Jesus Cristo não for pregado a todos os povos de todas as nações, Ele não volta. E hoje ainda existem 8.000 povos não alcançados que nunca ouviram falar de Jesus. Ou seja, queridos, eu sempre falo, é legal, nós devemos pedir, nós devemos clamar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, legal. Mas, gente, existe uma missão para nós. A gente tem que gastar sandálias do Evangelho que Jesus deu para nós, para alcançarmos estas pessoas. Amém? E deixa eu te falar, talvez uma dessas pessoas seja o teu vizinho, talvez uma dessas pessoas esteja neste condomínio aqui, onde eu vi vários apartamentos aqui. Amém? Por isso que eu digo, não se acanhe, que o Senhor empodere cada um de nós que estamos aqui para falar do reino dos céus, para propagar esse reino dos céus. Mateus 28:19 fala, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, quando eu me tornei obreiro, fiz as contas, eu não sou muito bom de conta, tá? Há mais ou menos 15 anos, né? E eu comparava com os dias atuais, né? Você evangelizar, você falar de Jesus para alguém, sabe? As pessoas aceitarem a Jesus Cristo, as pessoas se batizarem e as pessoas se permanecerem. Não é? E conversando com vários outros ministros do Evangelho também, né? A situação não está muito favorável para nós cristãos, mas ela vai mudar em nome de Jesus. Mas eu preciso dar esse quadro que eu identifiquei de uma maneira analítica, de uma maneira não espiritual, mas de uma maneira real. Tá difícil mesmo falar de Jesus. Não está fácil não, a pessoa aceitar, a pessoa se batizar e a pessoa permanecer em Cristo Jesus. E daí, do ano passado em diante, de setembro em diante, eu passei a orar muito ao Senhor, pedindo que Ele me desse alguma estratégia. Isso estava me incomodando. Sabe por quê, irmãos? Eu falo isso também por experiência própria. Quando eu comecei há mais ou menos 15 anos atrás, eu falava de Jesus, sabe? As pessoas, ao menos, elas tinham curiosidade de ir na célula,
né? A gente sempre teve célula, elas iam, sabe, elas participavam, algumas ficavam, algumas permaneciam, não, mas sabe, as pessoas se achegavam, e eu não sei se é só comigo, mas hoje a coisa não tá fluindo, e eu até cheguei a falar, Deus, será que tem algum problema comigo? Cheguei até pensando, Senhor, se eu estou em pecado, me mostra, Senhor, o que está acontecendo, Senhor, mas não é nada sobre ele falou, não é nada sobre você, é tudo sobre mim, é minha permissão, ele falou. Então, Senhor, se é a sua permissão, mas existe o teu id agora que eu acabei de compartilhar com vocês, não é, irmãos? Que é a questão de nós irmos pregarmos o evangelho a todas as nações. Então, o que eu faço? Senhor, me dá uma estratégia. E daí o Senhor falou, olha, eu vou te dar uma estratégia. E essa estratégia vai ser o seguinte, vai ser através do que o pastor Fabiano também, aqui ele compartilhou conosco e confirmou, que é através de sinais e maravilhas. Amém, Senhor Jesus. Amém. Do sobrenatural. Amém. Daquilo que o homem natural, nascido da carne, não pode fazer, mas apenas aquele que é nascido do Espírito. Amém, Senhor Jesus. Através da graça, do poder, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que a irmã Ana falou aqui, rios de água viva fluindo dentro de nós. E amém, Senhor Jesus. Amém. Por que Jesus fala rios de água viva fluindo dentro de você e jorrando para fora? Isso não pode ficar só para a gente, não é só para a gente reter. Esse rio de água viva, o Espírito Santo, o poder, ele vem, paira sobre nós, entra em nós, nos transforma, e daí ele vira no poder dunamis, que é o poder dinamite, que é o poder que traz, sabe, cura, ativação no sobrenatural, e ele tem que jorrar, ele tem que jorrar para fora. Não pode ficar somente dentro de nós. Então, sabe, o Senhor Jesus falou, me mostrou e falou, olha, vai ser através de sinais e maravilhas, porque muitos creram em Jesus através de sinais, maravilhas, milagres, curas, do sobrenatural. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Fala, Márcio, você sabe que eu não te dei uma eloquência para você ser um grande pregador, você ser um grande mestre, ou você, sabe, escrever um livro. Começa a procurar o meu poder. Amém. Começa a procurar o avivamento. Porque é dessa forma que as pessoas vão se achegar. Eu falei, tá, mas fala um pouco mais, Senhor. Então o Senhor falou e me deu essa palavra para nós vivermos o ano de 2025. A igreja de Sorocaba foi a palavra que nós compartilhamos e nós vivemos essa palavra, estamos vivendo esse ano debaixo dessa palavra. Amém, Senhor Jesus. Amém. De vivermos do sobrenatural, de vivermos de sinais, maravilhas e prodígios. Amém? Amém. E o Evangelho de João, queridos, ele é o mais enfático em afirmar isso várias vezes. Sabe por quê? Porque é uma estratégia que Jesus usou. E aqui neste momento, queridos, eu quero que você saiba de uma coisa. Esta mensagem, quando o Senhor me deu esta mensagem, Ele falou, essa mensagem vai ser ministrada àqueles que já são servos do Senhor, aqueles que já servem a Deus, e aqueles que têm desejo de servir, aqueles que realmente querem cumprir a grande comissão. Eu falei, tá, Deus, mas vai ter pessoas lá também que ainda não têm esse entendimento de serem, teus servos. E Deus falou, fala para eles que eles vão viver sinais, maravilhas Amém, e prodígios. Amém. Amém. Porque eles vão querer servir esse Deus vivo. Amém, Senhor Jesus. Quando eles virem que este é o poder que eu, Jesus, usei para que muitos crescem em mim. Isso Jesus falou no meu coração. O Evangelho de João fala por muitas vezes, sabe,
na qual Jesus curou, na qual Jesus restaurou, fez sinais, maravilhas e prodígios, né? E desta forma muitos creram nele. João 2,11 fala: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E os seus discípulos creram nele. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Estava lá no casamento, acabou o vinho, aquela coisa, todo mundo falando: cadê o vinho, cadê o vinho? Jesus manda trazer as talhas, enche de água, e ele olha ali, a água é transformada em vinho. Então, quem fala esse milagre, esse sinal miraculoso em Caná da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou-se a sua glória, e seus discípulos creram nele. Ou seja, até então, até seus discípulos deviam estar meio assim, sabe? Para que João descrevesse desta forma, e seus discípulos creram nele. Ou seja, então até então não criam, poderiam até crer, mas ali a fé deles foi fortalecida, a fé deles foi edificada. Era o início do ministério de milagres e curas e maravilhas de Jesus. João 2,23: enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram sinais miraculosos que ele estava realizando e creram no seu nome. Jesus na festa de Páscoa, realizando muitas curas, muitos milagres, porque a palavra fala, e creram em seu nome. Ou seja, Jesus já começava a sentir ali, que depois ali da transformação da água em vinho, e depois dos sinais milagrosos que ele estava operando ali, aquilo seria uma maneira de ele evangelizar muito poderosa, aquilo seria uma maneira de ele demonstrar que ele realmente era o Filho de Deus, o Messias, aquele que detinha todo o poder, toda a honra, toda a glória. João 4,48, disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Isso é forte, queridos. Se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Ou seja, se Jesus não tivesse efetuado sinais e maravilhas ali, muitas pessoas nunca teriam crido nele como Filho de Deus. Aqui Jesus cura um filho de oficial sem ele precisar ir até ele, sem imposição de mãos. Por quê? Porque ele sabia da autoridade que havia em seu nome, sabe? E aqui eu volto a dizer muito forte, queridos, quando ele fala: nunca crerão se vocês não virem sinais e maravilhas. João 6,14 fala o quê? Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. João 6,14 é quando houve a multiplicação dos pães e peixes. Ou seja, de 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta uma multidão. E o que a multidão fala? Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. João 11, 41 a 43. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia tu que me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Vendo o que Jesus fizeram, creram nele. Muitos que ainda não criam em Jesus passaram a crer quando ali estava Lázaro dentro daquela caverna ali com a pedra ali. A palavra fala que ele já estava morto, alguns dias até cheirava mal, mas então ele manda retirar a pedra e fala: Lázaro, vem para fora. E ele vem andando para fora, ele é ressuscitado. Lázaro, Jesus, que tem as chaves da vida e da morte, faz um homem voltar à vida, faz um homem voltar à vida. Muitas coisas, querido, que você talvez tenha dado como morto na tua vida, Deus está fazendo elas se viverem nesta noite. O Senhor está dando ordem aos anjos para que eles
fogo, essa pedra, essa aqui é um sonho. Você achava que esse sonho não estava alinhado com o sonho de Deus. Você até enterrou ele por um tempo. Mas eu fiz com que ele estivesse agora. Na verdade, eu redesenhei o seu sonho. Não é que eu enterrei, permiti que ele... Eu redesenhei, sabe? É o teu sonho, mas ele é com alguns detalhes diferentes do seu, para estar alinhado com o meu, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável, sabe? Hoje o Senhor está tirando para fora esses sonhos, alguns desses sonhos, mas sabe, se esses sonhos estão redesenhados pelo Senhor. Eu estou vendo o Senhor, ele pegou o próprio lápis assim, ele desenhou, não é dessa forma, ele falou, peraí, passa a borracha, peraí. É dessa forma que o seu sonho vai se realizar. É você e Deus caminhando junto. É você e o Senhor caminhando junto. Vocês entendem, queridos, o que eu quero dizer? Quando Jesus falou, vem para fora, muitos creram. João 12, 17 a 18, a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizava tal sinal miraculoso, foram ao encontro de Jesus. Foram ao encontro de Jesus. Márcio, mas essas pessoas, será que elas não são interesseiras? Será que elas não vão continuar indo apenas pelos sinais e milagres, como na continuação de João 6? Eu não sei. Isso quem sabe é o Senhor. Isso não está nas minhas mãos. Mas hoje, a minha missão, a minha comissão, é como diz o apóstolo Paulo, é pregar o Evangelho. Amém. A tempo e a fora de tempo. Amém. Em todo lugar. Amém. Em todos os povos. Amém. Usando de todas as estratégias. Se Paulo quiser dedicar alguma coisa, já vamos subir também. Eu já quero começar, já estou terminando, a palavra é curta, mas eu gostaria de estar ministrando com você também, orando com os irmãos também, nessa noite. Sabe, queridos, nós temos que utilizar de todas as armas, sabe? Porque o inimigo, ele tem se levantado para utilizar de todas as armas. É como o pastor Luizinho, foi o pastor Luizinho? Não, perdão, eu estava na conferência de manhã, então o pastor hoje de manhã falou, Deus desta era está cegando os incrédulos. Ou seja, quem é o Deus deste mundo, desta era? É o inimigo, é Satanás. E ele tem tentado cegar os incrédulos, aqueles que não conhecem o Evangelho. Então, o que o Senhor me colocou aqui, lógico que existem várias outras maneiras de evangelizar, tá, querido? Eu só estou nessa noite, eu não estou falando que essa é a única, essa é a certa, essa é a que deve ser usada. Essa é a estratégia que o Senhor deu para mim e é uma estratégia que eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Talvez não dê resultado para alguns de vocês, mas o que eu quero que fique bem claro nesta noite, o mesmo Deus que nós servimos hoje é o mesmo Deus do passado, é o Deus que abriu o Mar Vermelho, é o Deus que abriu o Rio Jordão, é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro através de Cristo Jesus, é o mesmo Deus que usou Jesus para prover as curas ali, curou vários leprosos, curou cegos, curou coxos, curou paralíticos. Este é o mesmo Deus hoje, e hoje nós podemos viver esses milagres, hoje nós podemos viver esses sinais, essas maravilhas. E para você que é essa outra categoria que eu falei que iria servir esta mensagem, saiba de uma coisa, isto está acessível para você. Isso não é um conto de fadas, isso não é um conto de Nárnia, isso não é uma série de Netflix, é real, é real, é real, queridos, porque houve um tempo, eu não vi, mas eu quero ver, eu tenho sede,
sabe, assim como na Rua Azusa, tem um livro chamado As Histórias Inéditas de Rua Azusa, onde ali as pessoas relatam as pessoas que viveram a Rua Azusa. Rua Azusa foi um movimento pentecostal que ocorreu, é o maior movimento de avivamento que ocorreu no início do século, em 1906, onde o William Seymour ali e outras pessoas se reuniam. Para você ter uma ideia, rapidamente resumindo, várias vezes os bombeiros chegaram a ir lá, sabe por quê? Porque as pessoas viam sair labaredas de fogo daquela casa, pessoas eram atraídas à distância para aquele local, sabe? Pessoas chegaram, tem um relato de um senhorzinho que ele fala que ele chegou sem o globo ocular ali, e o globo ocular foi restaurado na hora. Você pensa nisso? Existe, isso está acessível, isso não é conto não, querido, isso não é filme não, isso é real, é o poder de Deus, os sinais e maravilhas são prodígios, sabe? Tem um outro relato ali que tem uma pessoa com um tumor ali, e o tumor ele sai literalmente, uma bola, ele sai literalmente, ele cai no chão, a ponto, sabe, as pessoas terem que vir limpar ali o local, sabe? Existe uma denominação, tem um irmão que caminha comigo, né? O Irinaldo foi da Deus Amor, é Deus Amor, né? Que ele era, né? Deus Amor. A Deus Amor, ele fala para mim, Márcio, a gente viveu isso, a gente viveu, sabe, com nódulos, câncer, tumores sendo curados ali na hora. Não estou querendo enfatizar a denominação, mas enfim, sabe, e eu já tenho um amigo também que já foi dessa denominação que falou, sabe, mas o que eu quero dizer com isso? Senhor, eu quero viver isso, se isso está acessível a todos nós, eu quero viver isso, Senhor. Se existe esse poder, se esse poder está acessível, se o Senhor nos comissionou com isso, se a autoridade do teu nome, o nome de Jesus Cristo, o nome mais poderoso no céu, na terra e debaixo da terra, oh Senhor, eu quero ver, quantos querem ver sinais, prodígios e maravilhas desta vida? Ainda dá um aplauso para Jesus bem forte nesta noite. Oh, querido, oh, Márcio, mas você está falando aí, era Jesus, né? Eu sou simples Márcio, eu não sou Jesus. O que eu posso fazer? Sabe o que Jesus falou? Coisas maiores vocês farão em meu nome. Isso é maravilhoso. A palavra que ele deixou pra gente, querido. Coisas maiores. Coisas maiores, você tem consciência disso. Coisas maiores. Jesus, mas o homem era o cara, né? Tem aquela figurinha, né? Do The Chosen. Ele era o cara, mas você é o cara. Sabe por quê? Mateus 10, 7, 8, indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dá. Amém. Os verbos aqui estão em imperativo. Jesus está dando uma ordem para todos nós. Ele está liberando, vai. E põe a mão sobre os enfermos. Eles vão ser curados. Limpa os leprosos, ressuscita os mortos. Há poder no meu nome, não é nada sobre você. Não é você. Sou eu, querido. Eu através da sua vida. Eu fluindo, que me fluindo através da sua vida. Márcio, eu quero viver esse sobrenatural. Eu quero. O que eu tenho que fazer? Sabe? Primeira coisa, querido, é crer que Jesus Cristo realmente é seu Senhor e Salvador. Nesta noite. E se você precisa viver esse milagre, qualquer milagre que seja na sua vida nesta noite também. Se você precisa de um favor do Senhor nesta noite também, creia.
creio Amém. que Ele é o cara. Amém. Ele é o cara. Amém. É Ele. Não somos nós somos apenas instrumentos. Eu estou me dirigindo a essa categoria agora daqueles que precisam de um milagre, daqueles que precisam de um toque, daqueles que precisam do impossível, daqueles que precisam do sobrenatural, daqueles que precisam sair do mundo natural. Orará, pode vir, você deve estar do meu lado aqui. Viver esse sobrenatural na minha vida. Querido, você tem que crer. Primeiramente você tem que crer. Primeiramente você tem que ter fé naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atira-se ao mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quem está precisando nessa noite de viver um sobrenatural na sua vida? Levanta sua mão, querido. Levanta sua mão. Vem aqui na frente, vem aqui. Nós queremos orar por você nessa. Não fique com vergonha, não. Nós estamos reunidos, nós estamos em grupo. Nós queremos orar com você. Faça uma fim, nós queremos ministrar sobre a tua vida. Vem aqui à frente. Pastor Fabiano, pastora Cidinha, por favor, nos ajudem a orar. Vamos dividir aqui em categoria aqui. Quem está precisando de alguma cura física? Tem alguém precisando, enfermo? Tem alguém com a moça ali? A moça, né? Amém? Está precisando de cura, irmão? Está precisando de cura? Amém? Vem desse lado aqui. Quem estiver precisando de cura física, venha desse lado aqui, por favor. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz que, lá em João, que
E se fosse escrever todos os milagres que Jesus tem feito, nenhum livro do mundo caberia. Nenhum livro do mundo caberia. Jesus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente é o mesmo. Então Ele continua operando, continua fazendo maravilhas, continua realizando prodígios, porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. E foi para isso que Ele veio, para nos dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos, preparamos um lanchinho com muito carinho, com muito amor para vocês, que vocês compartilhem esse momento junto, de comunhão e confraternização. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.